Olá, pessoal, eu tô aqui de volta pra falar do último lançamento dessa leva que a gente tá publicando por agora, que é o box do Abbas Kiarostami, diretor iraniano. E eu vou contar novamente com a presença da Estela Vasco, jornalista especializada em cinema. Seja bem-vinda novamente. Obrigada mais uma vez. Que prazer poder falar de um diretor como esse, né? Exatamente. O trabalho dele começou a ser conhecido no Ocidente a partir dos anos 80. E hoje eu acho que não seria exagero a gente falar que ele talvez seja o diretor iraniano mais conhecido do público. Eu acho que ele fica bem equivalente com o Panahi. Porque o Panahi ainda tá em atividade, né? Ele teve toda aquela polêmica que ele ficou preso dentro da própria casa. Então eu acho que isso fez o público conhecê-lo talvez um pouquinho mais pelo Oscar também, né? Todas essas questões. E essa seleção aqui, essa curadoria, traz as obras Close Up, de 90, Através das Oliveiras, de 94, Gosto de Cereja, de 97 e O Vento Nos Levará, de 99. Aqui, só batendo o olho, já tem duas obras muito, muito famosas dele, que é o Close Up e o Gosto de Cereja, né? Que, inclusive, foi o filme que rendeu a ele a Palma de Ouro em Cannes. Então, geralmente, costuma ser mencionado, lembrado em listas e listas, e quando se fala no trabalho do Kiarostami. Os mais famosos mesmo. E além dos cards, que acompanham todas as edições da Obras-Primas do Cinema, mostra aqui, Estela, vou aproveitar aqui. A gente tem, nos extras, uma entrevista com o próprio Kiarostami, né? Que traz uma questão que é inevitável, eu diria, quando se fala do trabalho dele, que é a censura no Irã, né? Não tem como a gente perpassar o trabalho desse realizador sem falar dessa força, né, que atua de alguma maneira no trabalho artístico, né, do Kiarostami. E ele fala muito sobre isso, né, com a relação dele com o Ocidente, a relação dele com a censura, do Irã pós-revolução, então como que é ser um cineasta, ser um realizador, que tipos de temas que ele explora nos filmes dele, como ele sabe o que vai ser mais pesado, o que vai ser menos, o que ele costuma direcionar o olhar dele, e como que é viver produzindo e considerando o tempo todo a censura, né? Sim. Considerando essa realidade mesmo que as pessoas têm que se ajustar, né? Nesse contexto se ajustam de alguma maneira. Então ele discute bastante isso. A única coisa, assim, que eu queria citar aqui pra reforçar como ele é um nome importante, o próprio Godard falou que o cinema começava com o Griffith e terminava com o Kiarostami. Então, assim... Muito forte, né? Ele é bem importante. E bem admirado também por outros diretores, né? Sim. O próprio Tarantino. É até engraçado que nessa entrevista com o Kiarostami ele fala como foi que ele conheceu o Tarantino, que eles dividiram o júri de um festival na década de 90. E aí ele fala super bem do Tarantino, fala que ele é uma ótima pessoa e tal, só que ele não gostava muito dos filmes dele, né? Que ele gostava mais dele do que dos filmes dele. Indo já pro primeiro filme aqui, o Close Up, o que me vem à mente, não só com relação a esse filme, mas com relação à obra dele num todo, só que eu acho que nesse filme é latente. É como, acima de tudo, ele é um investigador das práticas cinematográficas, do cinema enquanto linguagem. Sim. Isso tá muito forte no trabalho dele. Eu acho que Close Up pode ser considerado, na minha opinião, pelo menos, um ápice disso, de como isso se manifesta. Isso é uma coisa que nos filmes do Box você vê muito marcado. Ele sempre tá falando do cinema dentro do cinema, por trás do cinema, e ele brinca muito com essa questão de o que é real, o que não é. Que o Close-Up, ele é muito isso, né? Esse híbrido, né? É um híbrido. Que hoje em dia se chama de híbrido no documentário. Ele às vezes é um documentário, às vezes é uma ficção. Às vezes é um docudrama, né? E às vezes você não sabe qual que é o documentário, qual que é a ficção, o que ele refez, né? Porque ele usa as pessoas que participaram reais, né, da história, do evento. Eu acho legal, assim, como ele brinca com o espectador desse jeito. Às vezes você acha que, isso aqui virou documentário. Mas não, peraí, acho que é filme. Não, pera. Ele usa as pessoas reais do fato ocorrido pra reencenar o fato. Exatamente. Pra câmera. E tem todo aquele elemento que é assim, você coloca uma câmera na frente do sujeito e a pessoa... Tudo muda, entendeu? E é legal que, assim, essa estratégia dele foi uma coisa usada agora, recentemente, no falado Gabriel e a Montanha. Que ele, o diretor, ele utilizou as pessoas que participaram, né, como atores. Então, não é uma novidade, né, no cinema. E em Close Up, o Kiarostami, ele explora isso de uma maneira muito, assim,
Até pra desafiar aquela noção de que o documentário é igual à verdade, né? Eu acho isso mais legal. Isso é o máximo, eu acho. Porque você tá pegando as pessoas que viveram aquilo e tá falando pra elas, basicamente, reconte sua história, só que ainda assim fica parecendo uma ficção. Porque não adianta, as pessoas mudam na frente da câmera. Sim. Né? E, além dessa coisa desse estudo que ele tem com relação à linguagem cinematográfica, ele também é um apaixonado pelo cinema, né? Isso a gente não pode negar. O centro dessa história é a admiração e o fanatismo até de um homem por um outro diretor, que é o Mac Malbaf, um diretor super conhecido, iraniano, e aí ele se passa por esse diretor, né? Então ele é meio que um impostor ali. Por conta disso, ele acaba enganando uma família que é rica e acaba dando uma grana pra ele fala que vai fazer um filme e tudo mais. Enfim, ele se envolve ali numa situação, só que ele era um homem extremamente miserável, né? Ele tinha ambições, ele era uma pessoa muito inteligente e muito fã de cinema, só que ele vivia numa situação de extrema pobreza, passava fome, tinha filho pra criar e tudo mais, uma situação bem ruim. E aí ele acaba se apropriando da personalidade desse diretor e enganando as pessoas, né? Meio que vestindo essa roupa, simbolicamente falando, pra se sentir uma pessoa melhor, né? O que ele fala durante o filme todo, porque tem a questão do julgamento. Ele foi preso, né? Por isso, foi denunciado e foi preso por falsidade ideológica, fraude, enfim. E aí no julgamento ele fala isso em vários momentos, né? Que ele nunca tinha se sentido admirado, nunca tinha se sentido respeitado. Uma coisa que eu acho legal que entra nisso, que você mencionou, quando o próprio Abbas vai conhecer esse homem, ele fala que ele é cineasta, ele se interessou por isso e tal, e... Foi a partir de um artigo, né? Foi uma revista, pra você ver como o caso cresceu, né, dentro do país. E ele fala, né, o que o cara quer que ele conte, ele pergunta, o que você gostaria que eu falasse? Aí ele fala... Eu queria que você falasse do meu sofrimento, né? Que coisa. Parece que ele vai falar de um cara que... fez o louco, né? Se apropriou, mas na verdade ele debate uma questão muito mais profunda, né? Dessa própria sociedade e de como determinados valores são construídos, mas não quer dizer que são os valores corretos, enfim. É um filme que ele começa ali numa coisinha que você acha que é legal, mas ok. E ele vai se aprofundando em questões muito mais intensas. E até né? o cara, pegando um gancho nisso, o cara pega e fala... Aí pergunta, por que você gosta tanto dessa diretora? Aí ele fala, porque o réu, né, na verdade. Fala assim, porque ele sabe falar do sofrimento humano como ninguém. Então eu me identifiquei. Nossa, isso foi... Então tem essa coisa que é bem presente também, né? É um tapa na cara, assim, esse filme. É bem... Você fica se sentindo, assim, meio culpado, sabe? Pela sociedade. Você fala, nossa, que merda, né? Mas, enfim, aí eu acho que entrando nessa pegada de cinema, o Através das Oliveiras, que é o filme que vem na sequência, ele também tem essa questão muito forte do cinema. Tanto é que ele começa com um diretor fazendo uma seleção entre algumas meninas pra ver quem que vai ser a protagonista do filme dele, né? Eu acho sensacional como ele fica gravando os bastidores, né? Tipo, é meio que um Inception no cinema, assim, é muito legal. De todos os filmes que estão no box, ele é um que fala dessas questões humanas, né? Porque eu percebo que os filmes dele são muito sobre o sofrimento humano, sobre as questões humanas, sobre o que te faz ser humano. Mas esse eu acho que ele é um pouquinho mais leve. Porque ele tem essa pegada de... A história, assim, é que durante a gravação desse filme, o diretor do filme percebe que o protagonista masculino é apaixonado na vida real pela menina. E ele tenta até dar uma ajuda, né, pra ver se aquele negócio desenrola. Enquanto parece ser só sobre uma história de amor, impossível, porque o menino é muito pobre, ele não tem casa, então a avó da menina não vai deixar ele se casar com ela. Ele também fala sobre a própria sociedade no Irã, né? Por um lado, uma sociedade mais tradicional que vê essa necessidade de você tem que ter uma casa, você tem que ter... Estabilidade, né? Estabilidade. E por outro lado, e um casamento mais voltado como se fosse um negócio mesmo, né? E não por livre, espontânea vontade das duas partes. Contra essa questão mais atual de você querer casar com alguém porque você quer casar com essa pessoa, não por outros motivos. E eu acho legal que, pra mim, o que mais se destacou... Tem um momento no filme que os dois estão esperando voltar às gravações. E ele fala pra ela, olha, eu não quero casar com você pra você cuidar da minha roupa ou fazer a minha comida.
eu quero casar com você porque eu gosto de você, e eu achei isso muito forte, né? Especialmente porque, como o próprio Abbas fala, né, nesse extra, você tem uma sociedade que mudou radicalmente, né, depois da Revolução Islâmica, mudou muito pra mulher, né? Sim. Mudou de uma maneira surreal pra mulher, então ele colocar esses personagens falando sobre isso nos anos 90, né, a gente vê que, além de tudo, ele também era já à frente, né? E ele já era muito questionador, principalmente nessa questão da mulher. E ele traz também esse lugar da vilinha, né? Uhum. Que também é uma recorrência na obra dele, porque ele justamente não tinha esse desejo de propor uma definição, ele falava muito isso, que ele não queria definir o que era a família iraniana, o que era a sociedade iraniana X, o que era o relacionamento no Irã, amoroso, o que era não sei o quê. Porque ele falava que as experiências que ele teve foram totalmente particulares e algumas muito diferentes de como as coisas funcionavam nesse Irã mais conservador. Então a ideia dele não era propor uma definição absoluta do que era esse convívio familiar, do que eram essas regras e tudo mais. Costumava trazer muitas histórias dele pra essa coisa da vilinha, né? Que é como se fosse quase um mundo paralelo, né? Sim. Um universo particular. É uma amostra, isso daqui é uma pequena amostra do todo, mas ele não tem essa intenção de encerrar o todo falando, é dessa maneira. Essa questão de cenário, de vilinha, de ele não querer mostrar não querer, acho que ele não queria passar um estereótipo também, né? Não queria estereotipar o lugar, porque é que nem você falou, cada pessoa vive a sua experiência e cada lugar é um lugar e Sim. sente diferente, né? Isso é muito presente no Vento Nos Levará, mas também tá presente, apesar de não ser o foco, né? No Gosto de Cereja. E eu acho que muito porque em todos os filmes dele, o cenário, a paisagem é um personagem a mais. Nossa, então, no Gosto de Cereja isso é... O Gosto de Cereja, assim, é aquela sensação de vazio, de... Cada vez que a câmera se afasta e mostra o carro andando pelo deserto ali, sabe? Não, e ele tá no meio da terra. É literalmente então isso. Ele já está enterrado, né? Exatamente. Basicamente. Então, tipo, ele já está morto, né? É muito sobre... E é muito essa... Eu senti, pelo menos, né, nos filmes dele, essa conexão... talvez o Close-Up é o que tem um pouco menos isso, mas em todos esses outros três, essa conexão com a terra, com o lugar... né, com o entorno, e como o entorno conversa com o filme. E o que eu acho mais interessante, como nos filmes dele, a presença de uma pessoa dentro de um carro é uma coisa recorrente. Sim. Nos 4 filmes, você tem sempre uma cena, em alguns mais, em outros menos, de alguém refletindo dentro do carro, alguma coisa dentro de um carro. Ou então só a imagem do carro e os pensamentos você tá escutando ali, né, num voice-over. Então, é uma coisa assim, o carro também é um personagem, eu sinto que talvez um personagem que é colocado ali pra mostrar esse enclausuramento dentro dos próprios sentimentos, dentro dos próprios pensamentos, dentro da própria visão. É outra coisa que tá presente no Através das Oliveiras, porque grande parte das conversas importantes entre o diretor e o Hussein acontecem dentro do carro. É mais um elemento que tá ali presente na filmografia, pelo menos nessa parte da filmografia dele. E o Gosto de Cereja também traz outra coisa que é aquela coisa de um filme pra ser degustado lentamente e aos poucos, né? É um filme que te coloca dentro daquele universo de uma maneira lenta, que você pode até, enfim, entrar num estado de transe ali, né? Você que tá bem acordado, né? Pra assistir o Gosto de Cereja. Mas o próprio Kiarostami falou isso já, que ele não gosta de filmes que te imergem na narrativa deles de uma maneira muito, muito aguçada e muito frenética naquele momento. E aí, quando você sai daquele filme, você se desliga completamente e tchau. Então ele gosta dos filmes e ele aposta em filmes que... Ele até fala, o filme bom, ele te dá até espaço pra tirar uma soneca no meio dele. Ele fala isso, ele é tão generoso ao ponto de te dar espaço pra tirar uma soneca dentro dele. Só que segundo ele, esse tipo de filme fica com a pessoa durante muito mais tempo. Com certeza. Ela absorve ele e reflete sobre ele e tudo mais durante muito mais tempo, né? É um homem que ele tá pensando em se suicidar. E ele tá buscando alguém que possa cobrir o corpo dele depois, né? Enterrar o corpo dele depois. E o que eu achei mais legal é que ele, em nenhum momento, ele romantiza essa questão. Não romantiza o suicídio, não romantiza o que tá levando ele ao suicídio. Uma das coisas mais
complicadas que a gente tem visto hoje em dia no audiovisual como um todo é doenças mentais, transtornos mentais serem romantizados, colocados como uma coisa legal até, uma coisa descolada. Sim. Sendo que não. Isso é muito grave, né? E eu achei muito legal como ele coloca o suicídio de uma maneira bem crua, sem mostrar como se fosse uma coisa legal, sabe? Isso foi, assim, acho que o que mais provoca nesse filme. E o que mais faz ele ser lembrado também, né? Demora muito, né, pro personagem conseguir alguém que fale, não, tudo bem, eu vou fazer isso por você. É bastante o terceiro ato do filme, né? Então, o filme tem 1h30, se você for pensar, é quando dá 1 hora de filme. Ele encontra demora muito o tempo. truco, e aí, nesse tempo, ele vai conversando com pessoas diferentes. O que eu acho mais legal é que ele nunca mostra o momento preciso que a pessoa tá entrando ali. Às vezes tem essa troca sutil e você nem percebe. Sim. E é legal como essas pessoas vão falando as suas visões sobre suicídio. Então tem um seminarista falando a questão de Deus e o suicídio. Tem o soldado. Tem o soldado, que conviveu muito tempo com a morte. E aí entra essa terceira pessoa, que é uma pessoa que já teve pensamentos suicidas. Sim. Então, tipo, eu acho muito legal. Tentou, né? Suicidar. Tentou, inclusive, né? Então eu acho legal que não tem como não ficar. Você começa a pensar mesmo, né, sobre o assunto. Da mesma maneira que o próprio personagem começa, né, a refletir sobre isso. Você começa a perceber que talvez esse personagem começa a torcer pro suicídio dele não dar certo. Eu fiquei meio impactada, assim, depois que acabou. Eu fiquei um tempo olhando ali pros créditos e fiquei tipo, caramba, o que acabou de acontecer aqui? Exatamente. É bem... Porque é aquilo que você tava falando. Ele vai te conduzindo lentamente, não sei o quê. E ele meio que faz o mesmo caminho. E aí, toda hora, e você quando fala acaba, de novo. você fica, opa, sabe? Caramba. Porque você já tá dentro daquele efeito circular, né? Dele pegar alguém no carro, fazer o mesmo caminho, falar quase a mesma coisa lá. Então você já tá nessa dinâmica, né? Você já tá ali dentro. Exatamente. Aí rola uma quebra, assim, abrupta. Isso, complementando, assim, leva pro Vento Nos Levará. Leva pro Vento Nos Levará. Que é de 99. Que é um filme que também é muito... Aí é completamente reflexivo. Uhum. É um filme... Literalmente, o filme existe pra ser uma reflexão, né? O personagem o tempo todo tá refletindo. A história do filme o tempo todo é sobre reflexão. Uma coisa, assim, tão presente que o filme, eu acho que... Eu não sei, foi a minha impressão. É o filme dele que tem menos falas. Não é tão falado, né? É mais... Tá tudo muito mais ali no subentendido. Pelo menos foi a impressão que me deu, assim. E aqui tem a coisa da câmera fotográfica e do celular também, como esse elemento que causa ali uma espécie de distúrbio, né? Uhum. Digamos. E aí eu penso muito como ele trata esses dispositivos, né? A câmera, tanto fotográfica quanto a câmera de filmagem, do set, da produção, da equipe, celular e tudo mais. Como que ele trata esses meios, né, tecnológicos para o registro de imagem de uma maneira que você entende que aquilo vai transformar vai transformar comportamentos, vai transformar a maneira como as pessoas se portam, enfim, como ele consegue colocar isso dentro da narrativa, mas isso está sempre atrelado como uma espécie de perturbação mesmo, né? Uhum. Então ele discute não só a representação, né, que ela inevitavelmente vai ser modificada com a introdução desse dispositivo tecnológico, mas ele também discute como vai alterar ali a ordem das coisas, né? Uhum. E isso é muito louco, pensando nesse exercício de metalinguagem que ele explora de várias maneiras, né? É muito louco você pensar que é uma coisa que ele tá abordando aí nos anos 90, né? Que hoje, então, Sim. Sabe, câmeras em todos os lugares, então... Quando é o momento que você realmente tá sendo você mesmo, né? Porque você tá com câmeras agora em todo canto. A gente tava falando de subjetividade, tem algumas sutilezas, algumas cenas, assim, que nem tem uma cena que ficou muito marcada pra mim, da tartaruga. O personagem principal, ele encontra uma tartaruga caminhando, assim, e é legal porque ele vai mostrando aquele caminhar bem lento, a câmera fica um tempão naquela tartaruga andando ali, e o personagem vira ela, né? Eu até fiquei, como assim? Ele vai deixar a tartaruga virada aí? De repente, ela se vira, assim, sozinha, né? E ela continua. E é engraçado porque eu acho que é um trechinho que você consegue interpretar das mais diferentes maneiras. E você consegue meio que se encaixar naquele trecho, né? Tipo, ali a tartaruga meio que tentando vencer a vida naquele passo lento, naquele... Mais contínuo, né? Em contínuo, aquele ambiente árido, né? Porque... Nossa, muito. E aí alguma diversidade, no caso, o ser humano empurrou ela ficou de ponta cabeça,
E aí você pensa, é o fim dela, ela não vai conseguir, mas de alguma maneira ela consegue, e aí ela volta daquele mesmo passo dela. Então, tipo, eu fiquei, não sei, essa cena me marcou muito, ficou muito na minha cabeça. E voltando só um pouquinho naquela questão das mulheres, que eu acho bem legal, que o Abbas, ele sempre coloca, assim, esse posicionamento das mulheres de uma maneira diferente do que o espectador, e eu acho que principalmente o espectador ocidental imaginaria, né? Logo no começo, né, do filme, que ele coloca um casal meio que discutindo. Tudo começa com a mulher servindo chá. E aí o homem começa a falar da questão do trabalho, que, pô, ele trabalha fora, então o trabalho dele é importante. Aí a mulher começa a falar, mas peraí, você tá querendo falar que servir o chá não é importante? E aí, e se eu não servisse o seu chá, quem que ia fazer pra você? Você ia fazer o seu chá? E aí eu acho muito legal que eles começam a debater essa questão, né, tipo, do papel da mulher naquela sociedade, naquela região. E é legal porque ele coloca, sabe, essa mulher tem uma voz e ela tá questionando aquilo, e é uma coisa que tá presente nos filmes dele, né? Ele não coloca assim, que eu imagino, pelo menos, que o espectador ocidental, ele geralmente vê um filme desse já com certas expectativas, Com né? certeza. Já com certos estereótipos na cabeça. E é legal porque ele coloca mulheres que sim têm voz, mulheres que sim questionam, elas não são submissas e quietas e, sabe, elas existem e elas participam também. Sim. Então eu acho muito legal como ele permite que as personagens sejam isso. E o mais legal de tudo é que ele tem essa tradição de usar atores que não são atores profissionais, né? Que também é uma recorrência no próprio cinema brasileiro, isso é né? muito legal, né? É uma recorrência. Eu só método, queria... essa escolha. Só um complemento, assim, que me veio agora de close-up. Mas teve alguns momentos que me lembrou até mesmo o próprio modus operandi do Coutinho. Sim. De inserir a Muito. equipe, de fazer você não ter certeza da realidade. E essa coisa, o interesse na questão performática, né? Do entrevistado, do objeto que ele tá filmando e tudo mais, né? Essa coisa de como as pessoas, que o Coutinho sempre falava muito de como as pessoas performam e se fazem na frente da câmera, né? Que esse era o interesse dele, de ver as pessoas se fazendo. E eu achei, assim, eu achei legal que me lembrou muito... E ele discutindo o dispositivo também, é muito louco. Essa coisa só... As coisas da visita dele na prisão. E também quando ele fala pro juiz, falando, olha, eu vou posicionar 2 câmeras aqui, uma é uma grande angular, outra é um close no rosto do cara, e não sei o que, não sei o que. E ele explicando por que ele tá usando aquelas câmeras. Exatamente. Não, é genial. Não, e o mais legal é que ele vira pro réu e fala, essa câmera aqui é a câmera que você vai falar, e você vai contar a sua história, o que você quer que as pessoas saibam. É meio que a câmera que vai falar a verdade. Então ele tá meio dirigindo também, né? Eu achei isso muito legal, assim. E ele fala, quando você não souber se expressar e dizer o que você quer dizer, esse close-up vai falar por você o que você tá querendo falar. É muito potente isso, né? Foi muito louco isso. Me lembrou, até essa questão de o que é ficção ou não, me lembrou aquela... Ai, eu esqueci o nome do documentário. Aquele que... são várias histórias e ele colocou atrizes e pessoas que viveram a história pra Jogo contar. De Cena. Jogo de Cena, isso. Sim. Me lembrou bastante Jogo de Cena. Porque você não sabe também. O que é realidade e o que não é. Você não sabe... peraí, agora que nem... No começo eu achei... Peraí, isso aqui é tudo ficção. Aí de repente eu falei, não, peraí, não é só ficção. Isso aqui é real. Aí, sabe... Então, me remeteu muito à obra do Coutinho, eu achei isso muito legal. Grandes mestres do cinema, né? Grandes mestres do cinema. Eu acho que Coutinho também. Nessa sessão de debate a gente pelo menos eu aqui tive o prazer de abordar grandes diretores. Grandes diretores, grandes mestres. E diversos, né? Foi um mês de lançamentos recheado mesmo, né? E completamente diferente. Completamente diferente. Eu acho isso bem legal. Então, chegamos ao fim, pessoal. Obrigada a todos que acompanharam aqui essa maratoninha de vídeos com a Estela. Obrigada, Estê. Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Vamos gravar mais no futuro. Por favor, hein? Futuro em breve. Fiquem com a gente, acompanhando. Daqui a pouco tem mais vídeos, debates, lançamentos ótimos também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.